como emagrecer de forma saudável sem se perder no meio do caminho? Para ajudar você, a gente convidou a nutricionista Alicia Laja, bom dia, que está aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. A mudança psicológica é o primeiro passo? Primeiro passo. Não adianta fazer falsas promessas ou achar que só modificando naquele momento a sua alimentação você vai conseguir depois manter isso. Não, primeiro você tem que decidir realmente em mudar. Não mudar por um tempo, mas mudar de forma gradual e persistente, porque isso vai ser ao longo da sua vida. Então, esse olhar psicológico é o mais importante, é o primeiro passo. Agora é difícil, né? Para uma pessoa que gosta de comer ou que comia coisas gordurosas, coisas pesadas, de uma hora para outra, de repente passar a comer fruta, verdura, coisas mais leves. Isso não dá tanta saciedade no início. Qual que é o caminho? Bom, a gente vai negociar. Então, desde o consultório, a gente estabelece metas. Eu não gosto de estabelecer metas longas, porque pode causar algum tipo de sensação de impotência, de não conseguir. Então, a gente vai estipular metas, por exemplo, de 30 dias, de 40 dias para alcançar determinada redução de peso. E nessa programação, a gente fala, ó, nesse período agora eu vou precisar que você deixe de lado as comidas gordurosas, o que normalmente as pessoas gostam mais de comer, né? Então, para a gente ter aquele objetivo alcançado, eu vou precisar segurar um pouco isso, mas depois nós vamos reincluir, só que de forma equilibrada. Então, não é cortar. As pessoas pensam que para emagrecer ou para ter uma vida saudável, eu preciso cortar de vez. Não, porque senão, às vezes, a gente fala assim, me tornei até antissocial, né? Vou nos locais, não como, não participo. Não, tem como a gente participar do meio social, tem como eu comer algumas coisas diferentes, porém com equilíbrio. Então, primeiro eu preciso reduzir, preciso muitas vezes bloquear, retirar esses alimentos, para depois eu incluir de forma equilibrada e aí sim eu entro numa fase de manutenção. A gente estava comentando aqui antes, você até comentou isso com a gente, que o final de semana às vezes é o que estraga a dieta da semana inteira. Exatamente. Como não se tornar antissocial para ficar em casa trancado para não estragar a dieta? Exatamente, é o grande problema, na verdade, né? Na verdade, a gente deve estabelecer também critérios. Então, não existe dia do lixo. Imagine você jogar um dia todo fora. É muito. Você muitas vezes vai engordar 1, 2 quilos em um dia. Então, assim, o que a gente sempre orienta é o quê? A depender do grau que você vai precisar passar por essa reeducação alimentar, o ideal é que você tenha 1 ou 2 refeições livres no final de semana. Não é refeição livre, assim, a refeição do lixo, é do lixinho. A gente fala que é só uma saidinha, né? Então, vai escolher uma refeição naquele dia, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. E naquele momento você vai escolher o que você mais tem vontade de comer, agora sem exagerar no volume. As pessoas têm um erro muito grande também de restringir a alimentação, ou seja, passa o dia todo sem comer porque vai no jantar de noite. Não faça isso. Você vai chegar com muito mais fome naquele horário e, além disso, o seu corpo tem que compensar essa falta durante o dia todo e depois o excesso à noite. Então, o seu corpo não entende o que está acontecendo. Então, o ideal é manter sua alimentação normal ao longo do dia e, nesse momento em especial que você escolheu, você também não vai poder chegar lá, por exemplo, no jantar, tem várias opções, você vai comer tudo. Não, primeiro veja o que tem ali ao seu redor e escolha o que realmente vale a pena. Aquela tática de, antes de sair de casa para algum evento, comer um pouco antes de sair também ajuda para não chegar com tanta fome assim no local? Para quem tem uma rotina alimentar, não é nem comer qualquer coisa antes, é comer o que está dentro do seu horário. Então, por exemplo, seu jantar é às 7, você tem um lanche às 5 horas. Você faz seu lanche às 5 e vai para o seu jantar às 7 horas. Então, não é você, então não ir com fome para o jantar. Não ir com fome também não é assim, deixa eu ver o que eu vou comer, abrir a geladeira, deixa eu ver. Não, quem tem um hábito alimentar, uma rotina, já sabe que 17 horas é aquele alimento que vai comer. Então, fica mais fácil de você conseguir manter. Isso é uma coisa bacana, eu acompanho a Maíra nas redes sociais e ela normalmente, a Maíra, o exemplo da reportagem, quando ela vai para uma festa, quando ela vai para um jantar, ela normalmente faz um lanche em casa ou leva, por exemplo, uma barrinha de cereal, ela come alguma coisa mais saudável para não chegar atacando tudo, lógico, né? E não é nem só no dia da refeição livre, é no seu dia a dia. Eu dei um exemplo ontem para uma paciente, né? Falei assim, olha, hoje em dia eu não ando sem meus lanchinhos no carro. Porque a gente não sabe, você sai e acha que vai demorar meia hora para chegar no seu destino, pega um engarrafamento monstruoso, chega 3 horas depois. Você vai ficar esse tempo todo sem se alimentar? Não, você sempre tem uma válvula de escape. Lógico que não é qualquer alimento. É aquele alimento que está programado, você tem algumas opções. Entendeu? Bom, a gente preparou uma arte para você que está em casa aí, para relembrar, para reforçar com dicas da Alice do que você deve fazer. São as dicas de saúde, preste bastante atenção. Escolha uma atividade física que você goste de fazer. Faça uma avaliação física antes de iniciar as atividades. Pois é, agora nessa questão da atividade física e a frequência é muito importante. Muito. A gente continua com essas dicas aí. A gente vai ver a outra tabela que mostra essas dicas que fala justamente o seguinte, a frequência aí deve ser de 3 vezes
de 3 vezes a 6 vezes por semana, entre 30 minutos a 1 hora e 30 minutos de atividade física. Isso precisa ser feito. Tem uma última dica agora aí também, que é reduzir a quantidade de alimentos e comer em intervalos de até 3 horas. Seguindo isso aí, é um bom início para essa dieta de 2014? Com certeza, com certeza. Aliar a atividade física, seja ela qual for, né? Tem que ter o prazer de gostar de fazer aquela atividade, mas fazer ela no mínimo 3 vezes por semana. O ideal é você fazer no mínimo e ter a meta de 4, de 5, de 6 vezes. E a alimentação. A gente fala que é o quê? Um maior fracionamento e um menor volume, ou seja, você vai comer mais vezes ao longo do dia para estar mais saciado, estimular seu organismo a trabalhar e menor volume. Você não fica com fome e, ao mesmo tempo, acelera o seu metabolismo. O tempo todo, o seu organismo está trabalhando para metabolizar aquele alimento. Ou seja, é a receita para não se perder no meio do caminho. Alice, muito obrigada pela ajuda aqui para quem está em casa. Bom dia para você. Obrigada. Obrigado, Alice. Bom dia. Feliz ano novo. Bom dia. Obrigada.